Tem uma polêmica na Europa, hein? Uma carta encontrada nos arquivos do Vaticano e divulgada pela imprensa italiana indica que o Papa Pio XII foi alertado sobre o Holocausto, mas teria ficado em silêncio. Vamos com o Américo Martins, é ele quem vem conversar com a gente aqui ao vivo no Live CNN para poder contar para a gente esse encontro desse documento. Américo, bem-vindo. Olá de novo, Elisa. Olá a todos que nos acompanham. É muito importante a gente reportar sobre esse assunto porque é um fato histórico e a imprensa italiana aí botando os pingos nos is sobre o que de fato aconteceu na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Havia uma polêmica muito grande sobre o quanto o Papa Pio XII, que era o Papa na época da guerra, sabia a respeito do Holocausto dos judeus que estava acontecendo nos territórios ocupados pela Alemanha. E agora essa confirmação veio. Uma carta foi publicada no Corriere della Sera, um dos principais jornais italianos, na sua edição de domingo, mostrando que um padre alemão, Lothar Koenig, que era da resistência antinazista lá na Alemanha, enviou uma carta para o Papa, datada do dia 14 de dezembro de 1942, já informando que o que os alemães chamavam de campos de trabalho eram, sim, usinas ali onde eles estavam matando os judeus na Segunda Guerra, em vários campos de concentração que foram criados para esse fim, para tentar o extermínio do povo judeu. O Papa, então, teria sido informado e teriam outros documentos, segundo os próprios arquivistas do Vaticano, que comprovariam que o Papa sabia, sim, o que estava acontecendo antes dessas informações se tornarem públicas. As pessoas que defendem a atuação do Papa Pio XII na época dizem que ele ficou em silêncio porque não queria ali aumentar as polêmicas da guerra e colocar em risco também os fiéis católicos. Os outros, os que dizem que ele foi fraco, são os críticos do Papa Pio XII, dizem que ele foi fraco e que ele ficou em silêncio com relação ao Holocausto e à perseguição aos judeus, quando ele poderia ter muito bem usado a influência da Igreja Católica para denunciar os crimes nazistas com muito mais antecedência. É uma polêmica que continua, mas as indicações parecem cada vez mais claras de que a hierarquia da Igreja Católica sabia sim o que estava acontecendo nos campos de concentração com muita antecedência. Elisa. Bem, essa é uma reportagem da CNN e eu vi, e como eu gosto muito de história, irei deixar minha humilde opinião sobre esse ocorrido. O que acontece é o seguinte: o Papa Pio XII foi conhecido como Papa nazista, porque dizem, tinham os boatos de que o Papa ajudava Hitler e o Terceiro Reich. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. As terras do Vaticano foram tomadas por Napoleão. Quando Napoleão ascendeu ao poder, ele acabou com a Revolução Francesa. Uma das suas primeiras medidas foi perseguir as igrejas católicas da época. O velado de Nostradamus a um Papa católico sobre a aproximação do perigo. Romano Pontífice, cuidado ao aproximar-te da cidade que dois rios banham. Teu sangue perto de lá irá jorrar. De fato, Napoleão reteve o Papa Pio VI na cidade de Valença, onde ele morreu mais tarde, vomitando sangue no mês de agosto. E Valença está na confluência de dois rios. Todas as igrejas católicas que tinham na Itália, na França, foram perseguidas, foram fechadas, os papas foram assassinados, os padres foram assassinados e etc. A Igreja Católica havia perdido aquelas terras ali do Vaticano. Depois de muitos e muitos anos, quando Benito Mussolini ascendeu o poder como ditador italiano fascista, ele pegou aquelas terras que Napoleão, que era italiano, em Córcega, na ilha de Córcega, que é uma ilha italiana, mas estava sob o regime francês. Então, Napoleão havia tirado aquelas terras do Vaticano, da mão do Papa, na mão da Igreja.
Durante as guerras napoleônicas, com a Itália invadida pelos franceses, os estados papais foram temporariamente dissolvidos. Em 1922, Benito Mussolini subiu ao poder na Itália à frente do Partido Nacional Fascista, liderando uma iniciativa do governo para restaurar algum nível de soberania para o Papa, que nas últimas 5 décadas esteve confinado na cidade do Vaticano, uma área que pertencia oficialmente à Itália, mais especificamente à cidade de Roma. As negociações culminaram no Tratado de Latrão, assinado no dia 11 de fevereiro de 1929. Através desse tratado, o governo italiano definiu os limites da cidade do Vaticano, reconhecendo-a como um território autônomo e completamente independente da Itália. Aceitou também pagar uma grande indenização pela perda dos estados papais em 1870, um valor que não chegou a ser pago na totalidade. Para a Itália do final dos anos 20, esse tratado foi visto como uma reconciliação do país com a Igreja Católica, com Mussolini mandando construir a Via della Conciliazione, uma grande avenida ligando o Vaticano ao centro da cidade de Roma. E assim, neste dia 11 de fevereiro do ano de 1929, foi criado o Estado da Cidade do Vaticano, que com 44 hectares e uma população de menos de 1.000 habitantes, é o menor país do mundo. E Mussolini, depois de muitos anos mais à frente, quando ele ascendeu ao poder, ele subiu ao poder e implantou o fascismo, ele fez um acordo com a Igreja Católica. Olha, vocês me apoiam porque vocês são a maioria e eu vou dar as suas terras de volta. Aí era o Tratado de Latrão, que foi feito no Palácio de Latrão. Lá no Palácio de Latrão, Mussolini passou para a Igreja Católica aquelas terras ali do Vaticano. Ó, a partir de hoje, essa parte aqui da Itália irá pertencer ao Vaticano. E o Vaticano será o menor país do mundo. Show de bola. Mas Hitler tinha um admirador na Alemanha. Esse admirador era Heil Hitler, ou Adolf Hitler. E Hitler e Mussolini acabaram se encontrando e sendo amigos, depois que Hitler assumiu o poder na Alemanha. Mussolini passou a aceitar as ideologias nazistas e implantar também essas ideologias nazi-fascistas na Itália. O Papa, vendo tudo aquilo ali, ele não podia fazer nada. O que o Papa vai fazer? Nenhum exército o Papa possui. O que ele vai fazer? Ele vai bater de frente com o sistema? Ele não pode fazer isso, porque o sistema pode se voltar contra ele e pode tirar tudo aquilo que a igreja havia conquistado. Então, não tinha como o Papa se manifestar diante a isso. Se você analisar, se estudar sobre a história de Pio XII, você vai descobrir que Pio, ele ajudou muitos judeus a fugirem da Europa. Muitos. Quando Hitler descobriu, se eu não me engano, acho que em 42, Hitler orquestrou o sequestro do Papa. Esse risco sofreu um revés potencialmente fatal em 1943. O infiltrado do Papa Miller foi pego obtendo vistos para judeus numa tentativa de tirá-los da Europa nazista. O perigo que aquele homem corria, viajando para lá e para cá, era imenso. Com a captura de Miller, parecia apenas uma questão de tempo até que a ira de Hitler se voltasse contra o Vaticano. Em 25 de julho de 1943, o principal aliado de Hitler, o líder italiano Benito Mussolini, foi deposto do poder e a Itália estava preparada para se render. Indignado e com sede de vingança, Hitler destacou forças da SS para cercar o Vaticano e disse aos generais: acabem com esse padre intrometido. Basta olhar para a Guarda Suíça para constatar que o Vaticano não é uma potência militar. Ia ser muito difícil para o Papa se defender de uma ofensiva nazista de uma forma que não fosse apenas retórica ou simbólica. Havia metralhadoras apontadas na direção dos aposentos do Papa. Era uma ameaça muito real e resultaria na destruição total da Igreja Católica tal como era na época.
O catolicismo estava enfrentando a maior ameaça desde a época de São Pedro, que aconteceu quase 2000 anos antes, agora obrigando Pio XII a se preparar para o pior. O Papa ia ser sequestrado. Hitler ficou furioso. O que esse cara pensa que é? Ele está ajudando os judeus a fugirem da Europa? Não aceito isso. Vamos com as